E aí, queridos alunos, vamos para a nossa aula de matemática? Na aula passada, a gente já começou vendo a circunferência trigonométrica. Fizemos alguns ensaios da construção da circunferência trigonométrica. Vocês viram lá alguns elementos associados com a circunferência trigonométrica, essenciais na construção da circunferência trigonométrica. E na aula de hoje, nós vamos conhecer um software que vai nos ajudar a mostrar essa dinâmica da circunferência trigonométrica. Bora para nossa aula! Então, agora com o Google aberto aqui, eu vou mostrar para vocês como baixar o GeoGebra. O GeoGebra é um software livre para educação, que você pode utilizar para trabalhar em inúmeras situações da matemática, que envolve a geometria, as construções geométricas, né? E no nosso caso, para nosso conteúdo, na circunferência trigonométrica, ele será fundamental. E então, no Google, eu vou digitar aqui, no campo de busca, baixar GeoGebra. Já teremos na primeira lista aqui de sites o geogebra.org. Vamos para lá, clicamos ali e temos várias ferramentas do geogebra.org. No caso, eu estou utilizando o GeoGebra Clássico 6, essa ferramenta aqui, que vai servir para a construção e mostrar a dinâmica da circunferência trigonométrica. Mas nós temos outras ferramentas aqui, a calculadora gráfica, de geometria, a realidade aumentada, a calculadora 3D, o GeoGebra Clássico 5. Eu não vou baixar de novo, porque eu já tenho ele aqui. Então eu vou mostrar para vocês agora a construção da circunferência trigonométrica lá no GeoGebra. Vamos lá? Então, quando você abre pela primeira vez o GeoGebra, a tela padrão é essa aqui. Então, nós temos um conjunto de ferramentas no canto superior esquerdo aqui e outras ferramentas que ficam subentendidas no programa e que ao longo do nosso uso, aí eu vou demonstrando para vocês como se utiliza, até por questão do nosso tempo. Mas já vemos aqui na tela principal uma malha quadriculada e os eixos do plano cartesiano, porque ele está fundamentado no plano cartesiano. Quando eu uso o botão de rolagem do mouse, né, o scroll do mouse, e eu dou um zoom, né, aproximo aqui, ó, posso aproximar, eu vou perceber que os registros nos eixos do plano cartesiano, eles estão com números decimais também, além dos números inteiros aqui, ó, 1 e 2, nós temos aqui números decimais, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, e eu não quero esses números. Será que eu posso padronizar? Claro que eu posso, mas como eu faço isso? Então, eu já estou com a ferramenta seleção aqui, eu clico sobre o eixo que eu desejo alterar, na verdade eu vou alterar dos dois eixos, e com o botão direito do mouse eu vou em janela de visualização. Na janela de visualização eu já tenho as opções aqui, básico, eixo X, eixo Y, malha, eu vou mexer nos eixos. Então eu vou já no eixo X aqui, ó, e vou marcar aqui distância e vou na opção 1, para que fiquem apenas os números inteiros, né? Então, à esquerda do zero, nós temos aqui os números inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E à direita do zero, os números inteiros positivos, né? 1, 2, 3, não tem mais aquelas marquinhas dos números decimais. E agora, vamos fazer o mesmo com o eixo Y. Então, nós temos aqui, clicamos em eixo Y, em distância e selecionamos a opção 1. E legal, olha aqui ó, o nosso plano cartesiano com as configurações personalizadas em unidades de números inteiros, né? Muito bem, e agora? O que nós vamos fazer? Agora nós vamos
construir a circunferência. Para a construção da circunferência, nós vamos nessa opção de ferramenta de círculo. E tenho várias opções aqui, mas eu vou no círculo dados centro e raio. Clico sobre ele e clico no ponto de origem do plano cartesiano, que é o ponto onde os eixos se interceptam, né? Então, clico sobre ele e vai aparecer essa caixa de ferramenta aqui, essa tela, círculo, dado, centro e raio, pedindo o valor do raio que eu desejo estabelecer como padrão, como valor de raio mesmo. E eu quero, a gente viu lá na circunferência trigonométrica, a convenção do raio com unidade 1, né? Então eu vou digitar o 1 aqui, vou dar um Enter e bingo! Temos aí o nosso raio, a nossa circunferência com o raio 1, que legal, né? Tá ficando legal. Então o raio aqui é um padrão. Notem que aqui no ponto central, criou-se o ponto A. E eu quero mudar isso aqui. Eu não quero ponto A aqui. Eu quero padronizar aqui, colocar como ponto de origem O. Então, vou lá na seleção, clico sobre o ponto que eu quero alterar, botão direito do mouse, configurações. Aqui aparece o nome A. Eu vou mudar para nome O maiúsculo. E dou um Enter. Prontinho! Nosso ponto de origem O no centro da circunferência. O ponto de centro da circunferência é o ponto O. E agora? Agora nós vamos traçar o raio, né, para nossa construção. Então aqui nós temos as ferramentas reta, segmento. Vamos pegar a ferramenta segmento. Vamos clicar sobre o ponto de origem e vamos clicar na extremidade da circunferência. Pronto, temos um raio aqui, o raio F. Mas eu quero personalizar as coisas por aqui. Então, mais uma vez eu vou lá na seleção, clico sobre o raio e com o botão direito do mouse eu vou em configurações e eu não quero o nome F. Eu quero a palavra raio. Fazer minúsculo, né? Raio. Dou um Enter. Pronto, tá configurado aqui para palavra raio. E eu não quero o raio com traçado contínuo. Eu quero com traçado pontilhado, porque ele é para nós um referencial ali do raio. Eu não quero destacar ele. Então eu vou no estilo de linha, né? Tem a espessura, tem a opacidade e tem o estilo aqui pontilhado. E eu vou colocar no estilo pontilhado e pronto, o nosso raio agora está pontilhado. E ainda eu não quero ponto A aqui no raio, na circunferência. Eu quero esse ponto que apareça semelhante ao que está lá no nosso livro, como ponto P. E então eu clico sobre o ponto A, botão direito do mouse, configurações, e vou mudar o nome aqui para P. P maiúsculo. Dou um P maiúsculo, dou um Enter. Beleza, olha que interessante. Mas o mais interessante ainda é que essa circunferência e o raio presente nela não é assim estática. Existe uma dinâmica que lá na sala de aula, usando a lousa, explicando para vocês, ainda a gente tem dificuldade de mostrar essa dinâmica, que o raio ele não está parado ali, ele não é estático, que ele no caso, ele pode estar ali, mas ele está em todos os pontos possíveis da circunferência, sempre com a mesma unidade, é lógico, né? Então, eu vou, aqui no GeoGebra, tem uma ferramenta, um botão do Play, que é possível mostrar esse raio em movimento, com o ponto P em movimento na circunferência, passando por todos os pontos da circunferência. Só que esse botão de Player, ele está atrás da imagem do meu rosto aqui. Então eu vou sumir e daqui a pouco eu volto. Eu vou sumir para mostrar onde fica o player ali, tá certo? E eu já volto. Eu desapareci. O que houve? O que houve? Bom, o ponto de play aqui, ó, o botão player é aqui, ó. Eu clico sobre ele e olha que lindo! O raio e o ponto P está em movimento.
Muito legal. Vocês já tinham pensado nisso? Para mostrar essa dinamicidade aí da circunferência, o raio em movimento e sempre com a mesma medida, para que seja uma circunferência, é óbvio. Agora, atenção! Voltamos aqui, deixa eu reaparecer. Tananana! Voltei! Então, agora, na nossa construção, nós vamos agora fazer a demarcação do ponto de origem dos arcos. Lembra que a gente convencionou que o ponto de origem dos arcos fica sobre o eixo X na extremidade aqui da circunferência? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar a ferramenta ponto, vamos clicar nessa região ali, exatamente onde vai ficar o ponto de origem. E temos aí o ponto A com as coordenadas, né, 1 e 0, que é 1, o comprimento do raio, e 0 aqui da origem. E também nós vamos, eu já vou deixar como A aqui, mas eu quero fazer, eu vou selecionar aqui, pegar a ferramenta mover, e eu clico sobre ele e eu quero personalizar isso. Eu não quero que esse ponto, eu quero que ele fique estático ali, eu não quero que ele se movimente, para não correr o risco de, no momento de dinâmica, ele sair dali desse lugar, porque nós convencionamos que aqui é o ponto de origem dos arcos. Então eu vou colocar aqui, vou em configurações e vou em fixar objeto. Viram aqui? Então, agora ele está fixo. Mas nós precisamos traçar agora, desenhar um arco aqui. Então, nós vamos desenhar um arco AP, que vai ser um arco X, que vai de A até P. Então, para isso, nós vamos de novo nessa caixinha de círculos, vamos em arco circular, selecionamos arco circular, clicamos sobre o ponto de origem, depois sobre o ponto A, depois sobre o ponto P e bingo! Novamente temos aqui o ponto D, certo? Esse, na verdade, não é o ponto D, o arco D. O arco D, eu não quero com a nomenclatura D. Então, eu vou selecionar ele aqui e vou em configurações e vou mudar o nome dele para, vou em legenda aqui para X. Legenda X minúsculo. Dou um Enter e pronto, mudou o nosso arco para o arco X, que vai de A até P. É o arco AP, que também nós chamamos de arco X. Posso mudar a cor? Pode. Vamos mudar para o vermelho aqui, ó, para destacar esse arco. Posso mudar a espessura do traçado do arco? Posso. Vou lá em estilo, vou na espessura, vou colocar 11 aqui. Vou clicar aqui do lado. Pronto, ó, nós temos aí um arco, o arco X na nossa circunferência trigonométrica. E mais uma vez a gente observando a dinâmica desse movimento, como que ficaria. Olha que legal! Nossa, passando no terceiro quadrante, no quarto quadrante, ó, no primeiro quadrante, no sentido anti-horário, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Muito legal isso, né? Tudo bem, vamos dar uma pausa aqui. Voltamos. E agora nós queremos visualizar aqui na circunferência trigonométrica a projeção do seno e do cosseno, que será trabalhado numa outra aula, mas eu já vou começar fazendo essas demarcações que são importantes para nós, para o nosso entendimento. E então, mas antes da gente traçar aqui as projeções do seno e do cosseno, que são funções trigonométricas, nós vamos, primeiramente eu quero mostrar para vocês aqui também a demarcação do ângulo, que torna muito mais interessante aqui a demonstração da nossa circunferência trigonométrica. Então nós vamos nessa ferramenta aqui, ferramenta ângulo,
Selecionamos ela e vamos no ponto de origem aqui, o ponto A, daí marcamos o centro e marcamos o ponto P e temos aí a nossa temos aqui o nosso ângulo, mas eu posso configurar esse ângulo aqui para uma visualização mais adequada. Então eu vou selecionar ele, né, no caso aqui, vou em configurações com o botão direito do mouse. O nosso ângulo é o ângulo alfa, né? Está como ângulo alfa, mas eu só quero mudar aqui um pouco ele de posição, né? O tamanho dele, ó, deixar mais ampliado. E também dá para mudar a coloração dele. Vocês podem escolher outra cor. Eu vou mudar para o vermelho também. E aí nós temos, e daí também nós podemos, deixa eu voltar aqui no estilo. Você pode também mudar a posição aqui da apresentação ali do rótulo. Muito bem, agora sim nós temos aí e podemos ver também a dinâmica disso em movimento. Olha que legal a abertura do ângulo. Ó, eu posso mover aqui, ó, e observem o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Olha que legal, forma então aquele quadradinho que a gente vê nos cantos das figuras geométricas que tem um canto com ângulo reto, né? Olha que legal, ó. O ângulo reto, o ângulo de 90 graus, ó, de 180 graus aqui, né? O outro ângulo de 270 graus, voltamos aqui. Então nós temos agora o ângulo, sempre em movimento, ó. A gente viu na aula sobre a abertura do ângulo, lembram? A abertura do ângulo, a medida da abertura, né, do ângulo aqui, o tamanho do ângulo. Bem legal isso também. O arco aqui também acompanha essa medida do ângulo. Muito bem. Agora sim, vamos traçar a projeção do seno e do cosseno. O cosseno, ele é uma projeção sobre o eixo X. Para isso, nós vamos precisar de pegar uma reta auxiliar, que vai nos ajudar na demarcação aqui. Então nós vamos aqui nas retas perpendiculares, vamos pegar reta perpendicular, vamos marcar o ponto P e ela vai ser perpendicular ao eixo X. O eixo X é aqui na horizontal, né? Não esqueceram disso, né? Por favor. Então eu marquei P e vou marcar aqui o eixo X e bingo! Apareceu a nossa reta perpendicular ao eixo X, mas nós não queremos ela destacada aqui na nossa circunferência trigonométrica. Nós queremos ela como um auxílio apenas. Então eu vou deixar ela pontilhada. Para isso você seleciona ela e com o botão direito do mouse, configurações, estilo, vai lá em pontilhado. Pronto, aí a nossa reta está pontilhada. Reta perpendicular está pontilhada. E o que mais que eu posso? Agora eu quero a projeção do cosseno aqui. A projeção do cosseno é o ponto que vai do ponto O, é o segmento que vai do ponto O até esse ponto aqui de intersecção dessa reta perpendicular aqui. Então eu vou aqui em segmento, vou marcar o ponto de origem e vou até ali, que vai criar o ponto B. Então de O a B nós temos o nosso cosseno. Eu posso até fazer um rótulo para isso, né? Então eu vou clicar aqui no nosso cosseno, vou em configurações e vou escrever aqui, né? Cosseno de quem? Do ângulo, de qual ângulo? De alfa, né? O nosso ângulo alfa ali. Cosseno de alfa. Vou deixar aqui cosseno. Então tá aqui o nosso cosseno. Posso mudar a cor? Pode. Eu vou mudar para o azul aqui. É claro, né? Posso mudar para azul aqui. E
posso mudar também o estilo, deixar um pouquinho mais grossa a espessura da linha. Deixar com 11 aqui também. E temos aí então o cosseno em azul. E vamos observar a movimentação. Olhem, quando eu mudo a medida do arco, deslocando esse ponto P na circunferência, muda-se também o tamanho do cosseno, as dimensões, a medida do cosseno, né, na verdade. Interessante a nossa circunferência trigonométrica. Mas vamos traçar agora o seno, a projeção do seno. Para isso também eu preciso de uma reta perpendicular. Então eu vou aqui em retas perpendiculares, só que agora ela é perpendicular ao eixo Y. Vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo Y. Então eu peguei lá reta perpendicular, peguei aqui o ponto, cliquei sobre o ponto P e sobre o eixo Y. E bingo! Surgiu a outra reta perpendicular e ela deve ser auxiliar. Como ela é auxiliar, eu vou colocar ela de forma pontilhada também. Então vamos em configurações, vamos em estilo e não queremos esse estilo contínuo da linha, vamos em pontilhado. Pronto, temos aqui a reta perpendicular ao eixo Y, que vai ajudar na projeção do seno. E o seno é esse segmento aqui, sobre o eixo Y. Então eu vou pegar aqui o segmento, vou marcar esse ponto e vou até na reta perpendicular ali, auxiliar. E pronto, temos o H aqui, que nós já vamos renomear ele para seno, que é outra função trigonométrica, função seno. Muito bem, e vamos mudar a cor também, né? Vamos usar um verde aqui, um verdão aqui, e vamos mudar também o estilo aqui para 11 também, né? Isso aí. Tudo bem, agora nós temos o seno e o cosseno, e eles são dinâmicos. Ó. E isso aqui vai servir para nossa aula sobre encontrar números reais, né? Pontos reais na circunferência trigonométrica, que vem junto com essa aula e que está lá no nosso livro. Agora sim nós podemos encontrar esses pontos reais, números reais, as demarcações de números reais na circunferência trigonométrica. E assim agora vocês poderão entender melhor. De nada adianta eu seguir com a aula lá e no mundo de abstração, onde você não consegue visualizar isso. Então o importante de nós usarmos algum software educacional, nesse caso o GeoGebra, e fazendo comercial dele mesmo, porque a importância dele é tirar daquele mundo abstrato, e quando não está abstrato ele está estático, e trazer para um mundo dinâmico, onde mostra toda essa dinamicidade, né? Olha o movimento aqui, ó, na circunferência trigonométrica, que vai nos ajudando quando nós tivermos situações, problemas em que envolvam a circunferência trigonométrica. Bom, essa videoaula vai ficando por aqui. Eu vou postar ela lá para vocês, mas tem continuidade essa aula. E como eu também estou postando essa aula mais atrasado, então as atividades também tem um tempo mais acessível para vocês aí das atividades. Um grande abraço do professor Cidral, eu vou ficando por aqui e até mais. Valeu!